Bom dia, espero que todos estejam bem. Nós estamos começando hoje o último dia dessa temporada, da 28ª temporada do Upgrade. Vocês são todos bem-vindos. E você que nos assiste depois pelo YouTube, nosso convite é para que você participe ao vivo aqui com a gente pelo Zoom. E eu convido você para a gente poder fazer uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu vida, nos deu saúde e nos deu a alegria de estarmos aqui nessa reunião do Upgrade. Que o Seu Espírito Santo esteja aqui conosco, nos dando o entendimento da Tua palavra e que possamos praticar tudo isso em nossa vida, viver a Tua palavra no nosso dia a dia. Que possamos permanecer em Ti, ir aonde o Senhor nos mandar, testemunhar do Seu amor, daquilo que o Senhor tem feito em nós. O Senhor nos capacite, Senhor, a fazermos a Sua obra. E com tudo isso, o Senhor esteja nos preparando, Senhor, para a vida eterna. Fica conosco, abençoe mais uma vez o pregador desta manhã e todos que estão assistindo e que ainda vão assistir depois pelo YouTube. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos louvar ao Senhor com o hino Jesus de Nazaré. Ouço multidões aqui e pessoas ao redor. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Dizem que falando está ao mundo pecador. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Seu exemplo aqui deixou, semeando muito amor. Hoje eu devo decidir entregar-me ao Senhor. Ele fala ao coração, hoje escuta sua voz. Salvação a ti dará e feliz sempre serás. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Sim, ele virá outra vez para levar-nos para o céu, onde não mais haverá nem tristeza, nem mais dor. Sim, ele virá outra vez, vamos ser-lhe sempre fiéis, pois habitaremos com Jesus, o nosso Rei. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré.
Batista, seja bem-vindo ao nosso último dia dessa temporada. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Espero que você tenha se sentido bem aqui nesse pequeno grupo online. Obrigado também às pessoas que participaram essa semana, aquelas pessoas que participaram aqui pela primeira vez, permaneçam lá no grupo, né? Porque mês que vem tem a próxima temporada. E, Batista, que Deus te use mais uma vez, fale ao nosso coração através de você. Obrigado, Cláudia. Deus abençoe a todos nós aqui nessa jornada. Maravilhoso estarmos juntos aqui, esses horários, acordar de madrugada para buscarmos a presença de Deus é muito importante. O desejado das nações, ali traz vários relatos de Cristo orando a noite inteira, né? Os discípulos muitas vezes encontrava Cristo curvado em oração, os cabelos esbranquiçados, né? Pelo sereno da noite. E Ellen White diz que quando ele se levantava da oração, ele partia para cumprir as tarefas do dia, como se tivesse dormido a noite inteira. Muito poderoso, né? Então vamos orar, irmãos, para nós fazermos a nossa última reflexão. Por sua fronte, vamos falar com Deus. Querido Pai, agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, de servi-lo, de poder anunciá-lo e também, Senhor, pelo privilégio de podermos contar contigo em cada momento da nossa vida. Somos felizes porque o Senhor nos inclui na grande comissão evangélica. O Senhor também nos chama para estarmos juntos cada segundo da nossa vida. Porque o Senhor entende que a única forma de sermos felizes, de encontrarmos sentido em tudo nessa vida é estarmos na tua presença. Se estivermos contigo, ainda que venhamos a passar por provações, tudo ficará bem. Então, que possamos permanecer em ti, no teu amor, na tua presença. E que cada um de nós possamos perceber, cada dia, os milagres, os pequenos milagres, a forma como o Senhor se manifesta, para entendermos que nós não estamos sozinhos. Realmente o Senhor prometeu e cumpriu, e está cumprindo. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Gratidão pelo teu cuidado, pelo teu amor, por se importar conosco, mesmo sendo nós pecadores. O Senhor nos acolhe em nossas dúvidas e nossas angústias. É o Senhor que traz as respostas para perguntas muitas vezes existenciais. Às vezes, quando nós não entendemos nada, o Senhor aparece e nos ajuda a compreender que é quando não faz sentido que podemos escutar a tua voz dizendo: eu estou guiando a sua vida. Dessa forma, que tudo que nós viermos a compartilhar aqui também seja uma resposta para as pessoas que estão aqui conosco e talvez para aquelas pessoas que talvez assistirão isso em algum momento da vida, que a tua graça alcance também essa pessoa. É a nossa oração pedindo orientação em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 43. Nós vamos ler aqui a partir do verso 10 até o verso 13. Mas o foco será o verso 10, mas eu quero ler o contexto porque essa leitura ela é muito especial. Isaías 43, a partir do verso 10, fala assim, ó: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir.
Deus estranho não houve entre vós, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Aí diz assim: eu sou Deus, ainda que antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Profundo, que maravilhoso, né? Essa mensagem, ela é especial, né? Agindo eu, quem impedirá? Vós sois as minhas testemunhas. E partindo do primeiro encontro nosso, quando nós enfatizamos a importância de permanecer em Cristo, citando lá 1 João capítulo 5, verso 12, aquele que tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Indo lá para João 15, 7, permanecei em mim, quando a palavra do Senhor diz que é como se fosse o galho da videira permanecendo ali, né, na videira, para que o fruto seja produzido. E nós entendemos, passamos por um caminho bem claro. Ao permanecermos em Cristo, Ele age em nós, Ele nos transforma e através de nós Ele também quer agir na vida de outros e também quer transformar outros. E vimos a importância de percebermos o agir de Deus na nossa vida e de contarmos às outras pessoas o que Jesus tem feito em nossa vida, apesar de sermos pecadores. E ouso dizer que essa é a especialidade de Deus, trabalhar com pecadores, porque Ele quer salvar pecadores. E nós compartilhamos vários testemunhos aqui, testemunhos que testificam o agir desse Deus todo-poderoso, um Deus que ama, um Deus que se importa, um Deus que direciona, um Deus que transforma. E vocês perceberam que por mais simples que seja um testemunho, ali há a presença de Deus, ali há Deus te dizendo o quanto você é importante, o quanto você é especial. Somos tentados a imaginar que Deus só se importa com questões extremamente importantes, mas não é assim. Realmente Ele está conectado com tudo aquilo que está ligado à nossa vida, à nossa vivência ou às nossas vivências aqui. E eu separei aqui alguns testemunhos para compartilhar com vocês. Deus foi guiando a semana e orientando para que testemunhos fossem compartilhados para fortalecer a fé das pessoas que estivessem aqui comigo. E eu espero realmente que cada testemunho cumpra o propósito pelo qual Deus orientou que fosse compartilhado. Amém? E esses testemunhos, eles são compartilhados para exaltar o nome de Jesus, porque para mim, cada testemunho aqui, por mais simplesinho que seja, é o cuidado de Deus para comigo e gerando também um assombro. E esse é o assombro que todos nós precisamos experimentar. Como pode um Deus tão grande se importar comigo sendo tão aparentemente insignificante? Como pode um Deus tão santo, tão elevado em poder, um Deus extraordinário se importar com um pecador como eu? Muitas vezes estou firme, às vezes não estou firme, às vezes dá tudo certo, às vezes dá tudo errado, às vezes eu estou em comunhão com Deus, às vezes eu me afasto, caio no pecado e Deus vai lá e me resgata, estende a mão, me salva, me abraça. Como pode ser isso? Eu não sei te explicar. O que eu posso te dizer é que eu me lembro do livro Conhecer Jesus é Tudo, quando o pastor Bulhão ali, iluminado pelo Espírito Santo, ele diz assim, milagres não se explicam, milagres se aceitam. Então nós temos que aceitar os milagres de Deus na nossa vida. Eu citei aqui o livro Conhecer Jesus é Tudo, mas eu não tenho assim toda certeza se essa frase do Bulhão está no livro ou se está em um sermão. Se não estiver no livro, estiver no sermão, é porque Deus queria que eu citasse o nome desse livro para que alguém daqui pudesse se lembrar desse livro e pudesse ler. Talvez Deus tenha uma obra na tua vida através do livro Conhecer Jesus é Tudo, que inclusive, até um tempo atrás, era o livro mais vendido da Casa Publicadora Brasileira. Deus te abençoe. E o primeiro testemunho que eu quero compartilhar com vocês aqui, veja só, né? Como o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Eu vou contar para vocês aqui. Vamos lá. Eu estava na estrada, viajando da cidade de Governador Valadares. Estava vindo para cá, para o estado de São Paulo. Eu tinha cumprido uma missão lá, atendido umas empresas, compartilhado a palavra de Deus naquela região, estava na estrada.
E eu sou muito difícil assim nessa parte. Para mim, as coisas são mais difíceis nessa parte de alimentação. Eu não consigo comer em qualquer lugar, não é qualquer comida que me faz bem. Sou muito cismado com as coisas. Ah, mas ali eu olho o feijão, por exemplo, já quero saber se tem gordura animal, não é? Já que fico perguntando tudo para eu garantir que aquela refeição vai ser saudável, que não vai me fazer mal naquele momento. E viajando na estrada já estava muito tarde, muito tarde, era por volta das 22 horas. Isso era ano 2023. Eu parei num restaurante na beira da estrada e muita fome. Falei para Jesus que eu precisava comer alguma coisa, senão ia ser complicada a viagem. Eu tinha que viajar. Cheguei naquele lugar, fui mal atendido, as pessoas foram diferentes. Perguntei se alguém poderia preparar alguma coisa especial, porque tudo ali tinha gordura de porco envolvida, enfim. Até brinquei, né, falando assim, que Minas não é o estado do pão de queijo, é o estado da carne de porco, né? Porque lá tudo que você vai ver lá tem porco. E pão de queijo, eu não, pelo menos lá eu não vi. Eu achei que eu ia ver em cada esquina. Não tinha, assim. Tem, mas muito pouco. E fui mal atendido, as pessoas não queriam preparar algo especial para mim. Falei, nossa, que pena, né? Aí eu estava saindo já. Falei, vou pegar o carro e vou embora. Só que alguém da cozinha escutou, né, a minha conversa ali. E essa pessoa, ela praticamente se debruçou assim no balcão, sabe? Saindo da cozinha. E falou, moço, não vai embora não. Peraí. Eu escutei a conversa sua aí com o pessoal. Você está com fome, né? Eu falei, estou com muita fome, mas não tem nada para eu comer aqui. Deus vai preparar. Ela falou assim, Deus já preparou, fique aí que eu vou preparar um lanche para você. Eu falei, mas eu não posso, se você for fritar isso aí, ó, o óleo que vocês usam, vocês podem ter fritado carne, eu não posso comer, eu não como carne, não me faz mal, e não sei o que e tal. Ela falou assim, não, eu pego um queijo aqui, você come queijo assim, assim? Eu falei, como? Falei, eu dou uma fritadinha nele aqui de leve, num óleo que nunca foi usado. Eu tenho aqui, tem uma frigideira que nunca foi usada também. Eu passo um pãozinho aqui para você e tal, faço um suco para você. Falei, mas eu não uso açúcar. Não, eu vou fazer sem açúcar mesmo. Se se importa esperar um pouquinho, olha, de dentro da cozinha, tá? Ela não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo. Eu falei, então tá bom, você me convenceu. Eu vou esperar. Eu esperei, ela preparou o lanchinho, preparou o suco. Foi um dos lanches mais gostosos que eu já comi na minha vida, porque tinha carinho naquilo ali, tinha atenção naquilo ali. E tinha Deus cuidando de mim. E tinha Deus usando uma serva dele no meio do nada, naquela rodovia, naquele restaurante, cuidando de mim. Eu fiquei muito feliz, sabe? Tão feliz eu fiquei, tão agradecido a Deus porque ele se preocupou com a minha alimentação, sabe? Quem que sou eu, né? No meio desse planeta tão grande. E Deus sendo tão poderoso, olhar para mim numa rodovia, sabe? Aquela escuridão e encontrar aquele restaurante, entrar lá, ser mal atendido, tratado com indiferença ali através daquelas pessoas e alguém, um filhinho dele lá dentro da cozinha, escutar, se preocupar comigo, preparar tudo aquilo. Foi impressionante. E aí resolvi gravar um vídeo para falar dessa pessoa. Eu queria que as pessoas soubessem dessa pessoa, que era uma pessoa especial e que tudo aquilo foi o cuidado de Deus. Gravei esse vídeo, até coloquei no meu Instagram, para que as pessoas ouvissem esse testemunho. E aí eu tive essa surpresa, né? Eu coloquei o vídeo lá, no dia seguinte chegou um monte de mensagem aqui para mim, o vídeo alcançou milhares de visualizações, sabe? E eu ganhei alguns seguidores por causa daquele vídeo, inclusive o vice-prefeito da cidade de Sorocaba. Olha que coisa interessante, né? E as pessoas comentando, né, o testemunho ali e falando, né, que queriam conhecer a Célia, porque é uma menina muito simples, né? O nome dela é Célia. E como ela cuidou dos detalhes, né, do atendimento ao cliente, como ela humanizou o atendimento. Então, Jesus, ele está relacionado a cada detalhe da nossa vida. Ele me abençoou naquela noite e levou uma mensagem de esperança para aquela menina, porque eu entreguei um livro para ela, eu orei por ela, entendeu? E depois, quando o tempo passou, ela acabou me seguindo lá nas redes sociais. Quando a mãe dela estava doente, Deus me colocou para orar pela mãe dela. A mãe dela deu a volta por cima, se superou, está bem. E o evangelho continua avançando. Você vê? Às vezes, até quando está com fome, Deus também tem uma obra e tem um plano com essa fome. O outro testemunho é o testemunho da sopa.
Nós estávamos em turnê com o Coral Jovem do IASP no Rio de Janeiro e fizemos ali algumas apresentações e uma igreja ficou de nos recepcionar para proporcionar o jantar para os coristas. E nós estávamos indo, não me lembro o nome da cidade, os ônibus estavam chegando, eram 3 ou 4 ônibus chegando lá naquele local onde seríamos recepcionados. E estava bem frio, sabe, naquela noite. E aí eu comecei a ficar com meus pensamentos, né? Conversando com Deus e tal. E eu falei, Senhor, seria tão bom, né? Se nós chegássemos lá e tivesse sopa hoje, porque eu gosto muito de sopa, o senhor sabe, e tá tão frio, né? Seria tão bom, porque normalmente as pessoas elas oferecem aquele lanche, aquele suco, que é uma delícia também, mas hoje, por estar frio, seria tão bom se o senhor atendesse esse capricho nosso. Fiquei pensando nisso. E aí descemos para o jantar. A hora que chegamos lá no jantar, tinha sopa. Tinha sopa. E não era qualquer sopa, era uma sopa diferente, uma sopa especial. E eu comecei a tomar aquela sopa e glorificando o nome de Deus e feliz. E falei, Senhor, realmente, né? E eu me lembrei daquela música, Deus cuida de mim, não é? Que fala, a sombra das suas asas. E depois aquela lá que fala assim, cuidei de você. Que coisa linda. Deus cuida de nós nos detalhes. Não é uma bênção? Depois eu quero mandar para vocês um hino que fala disso e eu espero que vocês escutem e sejam abençoados. E o mais impressionante é que enquanto estava tomando a minha sopa e agradecendo e louvando a Deus, eu pude escutar o nosso maestro falando que ele também queria tomar sopa. E Deus atendeu ali o desejo do Batista e também do maestro. Assim, Deus também pode atender os seus desejos, por mais simples que eles sejam. Deus se importa com você. E ele faz isso porque te ama e porque ama outras pessoas, porque quando você compartilha isso com outras pessoas, você também está, pelo poder do Espírito Santo, aquecendo o coração de alguém, comunicando esperança para alguém. Talvez é isso que a pessoa precisa, porque as necessidades são variadas. Veja que coisa impressionante. E esse outro aqui foi de uma viagem que fiz daqui de Prudente para Teodoro, fui visitar os meus pais, é pertinho aqui, 115 quilômetros. Só que o que acontece? A minha mãe, ela cozinha muito bem. Minha mãe, ela é especialista na cozinha. Minha mãe é maravilhosa, é uma pessoa incrível, um sorriso que é encantador, um entusiasmo ímpar. Estava indo para Teodoro e eu nunca exijo nada, assim, mãe, faz isso, faz aquilo, não, só quando, porque a mãe cansada, coitada, eu não posso ficar pesando o fardo da minha mãe. Mas eu estava viajando para Teodoro e com meus pensamentos, conversando com Jesus, né? E aquele dia eu tinha trabalhado muito, estava bem extenuado. Eu falei, poxa, Senhor, já pensou? Chegar na minha casa e ter tapioca para comer, não é? Seria maravilhoso, com um chazinho quentinho que a minha mãe faz. Mas eu estava esperando que meu irmão ia fazer macarrão, porque ele sabe que eu sou apaixonado por macarrão, né? E aí eu fui para casa. Quando eu cheguei lá, porque normalmente eles não fazem isso à noite, faz de manhã, né? Quando eu cheguei lá, em Teodoro, a minha mãe estava na cozinha, tinha um chá bem quente e ela estava fazendo o quê, irmãos? Tapioca. Veja se não é Deus cuidando, veja se Deus não cuida dos detalhes. Eu abracei minha mãe, agradeci, né, porque é maravilhoso, tudo que ela faz é lindo, é gostoso, e também glorifiquei o nome do Senhor. Veja Deus nos detalhes. A minha avó, ela fez aniversário, e 18 de junho sempre é uma data especial. Minha avó completou 94 anos ontem. E eu não liguei para ela o dia todo. Fiquei esperando Deus me falar o que eu poderia fazer, porque eu não poderia estar lá presencialmente. Então, eu não liguei e fiquei esperando Deus me falar o que eu poderia fazer para tornar o dia da minha avó especial. Pensei, será que eu compro uma flor, mando lá entregar? E não vinha nenhuma ideia. E cumpri as tarefas do dia, cheguei aqui em casa já à noite, sentei aqui no meu sofá e fiquei pensando, pensando, pensando. Aí Deus me deu uma ideia. Ele falou assim para mim: vamos fazer o seguinte, por que você não escreve uma poesia para sua avó e transforma ela em música, como você gosta de fazer? Eu falei: é ótimo, eu gostei da ideia, eu vou fazer isso. E aí comecei a escrever a poesia. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito de escrever. E aí eu escrevi aí a poesia, relatando alguns detalhes, e Deus foi me instruindo, né? Escrevi e fiz a música, irmãos. Aí Deus me instruiu a fazer o seguinte, falou, agora o que você vai fazer? Você não vai mandar de qualquer jeito a música, você fala com o seu irmão,
Explica para ele que você vai enviar a música para o celular da sua mãe, no WhatsApp da sua mãe, e para que o seu irmão, enquanto a sua mãe coloca a música para sua avó ouvir, você com o seu celular filma a reação, fala para o seu irmão filmar a reação da sua avó enquanto ela escuta a música, porque depois você vai gostar muito de ver o vídeo com a reação da sua avó enquanto ela escuta a música. Deus não é incrível? Ele ficou me orientando e eu fiz exatamente como ele me mandou. E meu irmão cumpriu certinho a tarefa. A música chegou, minha mãe colocou a música para minha avó escutar e meu irmão filmando e eu recebi esse vídeo. Fiquei emocionado, fiquei aqui feliz com o impacto daquela simples música na minha avó, a reação da minha avó, sabe, quando ela ouviu o nome dela na música, porque tem toda a introdução, a hora que ela ouviu o nome dela, e ela ama o nome dela, sabe? E ela começou a sorrir, era aquilo, aquele era o presente. E Jesus, ele não é incrível, ele não é extraordinário quando você ouve as orientações de Deus e você faz aquilo que ele pede para você fazer, por mais simples que possa parecer, ele vai gerar alegria no teu coração, ele vai gerar felicidade em você e vai gerar alegria e felicidade nos outros também. E é importante que você saiba disso. Se você acreditar, se você estiver atento, você vai ouvir a voz de Deus te orientando naquilo que você precisa fazer. Não é impressionante? Naquela noite, ou melhor dizendo, naquela tarde, eu precisava ir para uma outra cidade. Agora eu estou falando para vocês, voltando ali a 2023, eu precisava sair de uma cidade de Minas Gerais para ir para uma outra cidade. Eu tinha uma palestra para fazer na outra cidade, estava ali na estrada e eu estava com muita fome. Era perto do horário do almoço. E como eu disse a vocês, naquela região, muito difícil encontrar um lugar para um adventista comer, muito difícil. Aí eu disse, Senhor, me leva a um lugar para eu comer, para eu almoçar, porque eu vou recobrar as energias e vou conseguir fazer muito bem a palestra e levar os livros com a mensagem de esperança para as pessoas. Só que eu preciso de um lugar para eu almoçar. O senhor me ajuda? E assim aconteceu. Eu fui. E nada de aparecer restaurante, mas eu estava confiante que Deus ia me ajudar. E aí aconteceu algo interessante, no meio do nada, assim, porque tem uma lanchonete, todo mundo aqui deve conhecer, o Subway. Essas lojas estão sempre em shoppings, na verdade. Só que tinha uma lá, na beira da rodovia, um Subway. Eu falei, nossa, deve ser ali que Deus preparou para mim, né? Porque tem um lanche vegano lá Não Sou Vegano, né? Vegano. Vegano foi boa. Eu não sou vegano, mas sou vegetariano, então, mas o lanche vegano me serve muito bem. E eles tinham lançado esse lanche, era muito gostoso mesmo. E aí eu fui todo cheio de esperança, né? E aí tinha uma fila, aguardei meu tempo, a hora que eu fui para pedir o lanche vegano, naquela hora em especial, não tinha lá os ingredientes para preparar aquele lanche. Então não era aqui que o senhor queria. E aí tem uma lição importante, porque às vezes o que nos impede de ouvir a voz de Deus é a nossa ansiedade. Você ora pedindo orientação de Deus sobre sua carreira, sobre um relacionamento, sobre questão é, que você não consegue entender, e a sua ansiedade ela te domina, e aí você começa a pensar que os seus pensamentos são a voz de Deus, e aí você acaba se frustrando lá na frente. Então tem que ter muita calma. É por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos. Jesus não fala isso, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Tem que aguardar o tempo certo. E eu disse para Jesus: Senhor, não era aqui, né? Então vamos em frente. Olha, eu estou confiando no Senhor. Realmente eu creio que o Senhor vai preparar. Não posso jejuar hoje, Senhor. Que não seja o teu plano para mim. Porque se for, tudo bem, mas eu preciso de energia para fazer a palestra. E eu segui a minha viagem e às vezes Deus nos leva a esses extremos, né, para testar a nossa fé. E não aparecia nada. Falei, ixi, e agora? Porque também a palavra do Senhor diz que quando Deus nos envia, muitas vezes ele fala a mesma coisa que falou para os discípulos, né? E quando vocês partirem, não levem alforge, não levem, enfim. Vocês lembram desse texto, né, poderoso? Tem que ir pela fé. E eu fui. E aí, de repente, apareceu um restaurante numa entrada assim da estrada. Aí eu olhei e tinha uma faixa bem grande assim. E lá estava escrito
que eles ofereciam macarrão. E eu disse aqui no começo da nossa conversa que o meu prato predileto é macarrão. Amo macarrão. Com tomates frescos, salada. Eu gosto disso, azeitinho extra virgem, um fiozinho assim. Aí eu pensei, bom, aqui é estado de Minas Gerais, oferece macarrão, mas vai estar cheio de presunto, cheio. Olha o ser humano como é, né? Era Deus fazendo a obra e a gente já querendo colocar defeitos. Mas eu entrei lá no restaurante e, para minha surpresa, não tinha nada de porco, não tinha gordura de porco, não tinha nada disso. Olhei lá as opções que tinha lá de ingredientes para colocar lá no macarrão. Não tinha presunto, não tinha bacon. Eu falei, não é possível. Só faltava o dono do restaurante ser adventista, né? Não era adventista, mas não tinha nada de porco. Tinha lá a saladinha que eu precisava e foi preparado o meu prato. Parecia que Deus tinha enviado um anjo para cuidar desses detalhes, porque não tinha nada de porco, estava tudo certo. E eu pude fazer uma refeição completa, me senti bem, porque é assim que Deus faz. Por isso, amigos, vocês precisam entender, e eu também, todos os dias. Jesus ele falou muito sério quando ele falou o seguinte, que nunca ia nos deixar. E que ele, assim como ele cuida, não é, dos lírios do campo, como ele reveste os lírios do campo de maneira tão linda, será que ele não vai cuidar de nós? Ele vai cuidar e ele está cuidando de todos nós. Isso é maravilhoso. E aí, eu vou compartilhar com vocês aqui uma cena interessante, inusitada. Aí eu vou para os testemunhos finais, mais uns 5 minutinhos aqui para encerrar, porque hoje é um dia de encerramento, tem as fotos. Eu falei para vocês que nas minhas viagens, muitas vezes eu tinha muito sono, era muito difícil, muitas palestras para serem realizadas, muitas viagens. E aprendi daquele testemunho que eu contei para vocês, de ser escoltado por um ônibus quando eu dormi no volante. Então, eu sempre pensei, bom, quando possível, eu paro na estrada, procuro um hotel e durmo. Quando não, eu encosto o carro. E aí, nessa viagem também, fiz isso. Eu saí, assim, não tinha hotel, era um lugar bem perto, assim, mas tinha uma entrada, assim, na beira da estrada. Eu fui, parei ali. E aí, falei, ó, vou descansar aqui só 5 minutos, depois eu sigo a viagem. Deus está cuidando de tudo. Aí eu encostei assim e fiquei ali. Descansei um pouquinho, só que aí eu peguei no sono profundamente e eu fiquei lá dormindo. Esqueci de tudo. De repente escutei uma sirene. Quando eu escutei uma sirene que eu olhei no retrovisor era a polícia. Falei, agora só faltava essa. A polícia vai pedir para eu sair e fazer batida em mim, né? Aí acontece o seguinte, os policiais eles viram que eu estava dormindo, bateram assim no vidro, eu abri a janela. Aí ele falou assim: "Tá dormindo aí?" Eu falei: "Estou." "Tá bem cansado, né?" Eu falei: "Estou cansado." Eu falei: "Dá pra ver no seu rosto." Ele falou o seguinte: "Vamos fazer o seguinte, ó. Ali na frente tem um lugar mais seguro para você. Se você ficar aqui, pode ser que um caminhão perca a direção e leve você embora. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai escoltar você, o colega vai na frente, eu vou aqui atrás. Nós vamos levar você até desse lugar, que é um lugar muito mais seguro. Lá você vai poder dormir tranquilo e depois você vai seguir a sua viagem. Você está de parabéns por dormir, porque muitos vão dormir no volante e pode causar acidente. Então, vamos lá então? Eu falei, vamos. Então, eu aceito. Muito obrigado, policial. Você é muito educado. E vocês acreditam que eu fui lá escoltado pelos policiais, um na frente, outro atrás, me senti importante, né? E eles me levaram a um lugar, tinha um campo aberto, tinha uma árvore bem linda. E lá eu coloquei o carro debaixo daquela árvore e eu dormi. Fiquei 2 horas dormindo lá. E quando eu acordei, fiquei louvando e glorificando o nome de Deus, porque realmente Ele cuida de tudo nos detalhes. Amém? Não é maravilhoso isso? E agora nós vamos para a parte final aqui. Eu quero encerrar aqui fazendo menção a 3 situações, rapidamente. Primeiro deles, quando você sente a sua estima muito baixa, quando você não consegue compreensão das pessoas, quando as pessoas te julgam, as pessoas não querem ouvir o seu lado da história e ficam te julgando, te julgando, te julgando, e aquela pressão emocional e você se sente oprimido, não é? Eu estava na cidade de Hortolândia, lá na região de Campinas, eu tinha uma palestra para eu fazer, isso era ano 2019, e
enquanto eu estava no banho me preparando para fazer aquela palestra, de uma agendista que era uma pessoa muito querida. Mas aconteceu algo esquisito ali. Eu estava tomando o banho, aí eu escutei, porque a pessoa que tinha agendado aquela palestra que eu iria fazer estava conversando. Não, a pessoa que tinha agendado a palestra que eu ia fazer estava conversando com uma outra pessoa que agendava a palestra para mim, só que lá naquela região. Porque eram duas regiões. Tinha a região de Hortolândia, onde eu estava, e tinha uma outra região um pouco mais à frente. É porque assim, ó, tem Campinas, Hortolândia, e tem uma estrada que dá acesso a Tatuí. Eu não sei exatamente quantos quilômetros, se é 50 e poucos quilômetros. Depois tem Itapetininga. Então são regiões. Então eu estava ali na região de Hortolândia, na Grande Campinas, atendendo o Eduardo e atendendo esse outro naquela região ali de Tatuí, Itapetininga. E ele estava conversando com o agendista da região de Hortolândia no telefone, no Viva Voz, então dava para escutar. E aí ele pegou e falou assim: "Ah, o Batista vai fazer uma palestra para mim hoje". E aí o outro rapaz falou assim: "É verdade, ele está lá, está se preparando, inclusive". Aí ele falou assim: "Ah, só tô frustrado por uma coisa". Aí o menino falou assim: "Por quê?". Ele falou assim: "Ah, porque essa palestra tem 18 funcionários e quando tem mais de 5 funcionários, o Batista faz palestra e não vende para ninguém". Aí o menino falou assim: "Rapaz, você pensa isso do Batista, você está pensando errado, então você não conhece o Batista. Porque as coisas que acontecem com ele nas palestras não tem explicação, não. Então você não conhece ele, não. Ah, não vai vender nada, eu tenho certeza. E aí depois vai complicar a minha vida. Eu criei uma expectativa nessa palestra. Enfim, ele estava até pensando em colocar outra, imagina? E eu sem saber de nada, né? E eu ouvindo aquilo no banho, aquela conversa toda, e que aí eu fui já conversar com o Senhor. Falei, Senhor, é triste, né, eu ver essas coisas, mas o Senhor sabe de tudo. Então, cuida de mim e me ajuda nessa palestra. Eu não tenho capacidade mesmo, é verdade, mas o senhor tem. Resumindo a prosa aqui, eu fiz a palestra, tinha realmente 18 pessoas e as 18 pessoas compraram. E aí depois ele me ligou chorando, emocionado, porque foi um resultado extraordinário. Eu falei, realmente foi um resultado extraordinário. Deus cuida de nós, meu amigo. Eu nem toquei no assunto, não falei para ele que eu ouvi a conversa. Mas quando as pessoas duvidam de você, Deus ainda é a sua força. Amém? Penúltimo. Fiz uma semana de oração em Teodoro Sampaio, muitos anos atrás, e tinha um senhor que ele me abraçava na saída e ele dizia para mim assim: "Irmão, foi uma bênção essa noite. Irmão, foi uma bênção essa noite". Tanto que todas as noites, quando eu encerrava o sermão, eu já esperava aquele abraço daquele irmão na saída. E aí, na quinta-feira, quando eu preguei meu sermão, eu disse assim: "Irmãos, essa noite eu quero pregar como se fosse a última vez da minha vida, porque se não for a última vez da minha vida, pode ser a última vez de alguém que está aqui. O Senhor pede para eu falar isso para vocês. Vamos abrir o coração, deixar Jesus entrar para que ele seja o rei da nossa vida". E eu preguei com tudo que eu tinha, entreguei nas mãos de Jesus. E aquele irmão estava na saída, ele me abraçou. Irmão, que Deus te abençoe, foi maravilhoso te ouvir, tudo, Deus falou comigo. Quando foi na sexta, e eu estava ali, aí quando eu saí para receber aquele abraço, o irmão não estava. Fiquei sabendo que ele estava internado. No sábado, então, fui visitá-lo. Irmãos, acreditem, quando eu entrei na sala, no quarto dele, no leito onde ele estava acamado ali, estava bem ruim mesmo. Ele conseguiu me reconhecer, peguei na mão dele, ele ficou feliz, até se emocionou ali. Falei, irmão, eu estou aqui, Deus está presente e tal. Aí ele perguntou baixinho assim para mim, tô contando rápido por causa do horário ali. Ele falou baixinho assim para mim, irmão Batista, quem são esses de branco que estão entrando aqui no quarto junto com você? Aí eu me emocionei na hora, sabe? Porque não tinha ninguém de branco ali entrando comigo. Eu entrei lá. E daí eu peguei, cheguei bem pertinho dele assim e falei: "Meu amado irmão, acredite, são os anjos de Deus entrando aqui, porque o Senhor está comunicando salvação para a tua vida. O Senhor está nas mãos de Deus. Um dia ele virá e nós estaremos para sempre juntos com o Senhor". Ele começou a chorar. Minha visita tinha que ser rápida por conta do estado dele. Eu orei por ele. Eu falei: "O senhor está firme com Cristo, aperta a minha mão". Ele apertou a minha mão e eu saí. No domingo ele descansou. E eu não tenho dúvida nenhuma que na manhã da ressurreição eu poderia encontrá-lo para receber aquele abraço
mais uma vez. Quem são esses vestidos de branco? E o último, para encerrar, Tatuí 2022, evento que aconteceu na Igreja das Mangueiras. Para quem conhece Tatuí, sabe que é uma das igrejas mais bonitas daquela região. Era o evento da colportagem e muitos colportores da região inteira lá, um evento grande. E na época eu era assistente de colportagem. E só que eu tive muitos conflitos, muitas dificuldades. Um dia eu compartilho para vocês isso. E naquela aquela programação, que era muito especial, eu estava me sentindo muito mal por algumas coisas que tinham acontecido. E eu não estava encontrando sentido em nada. Estava bem chateado mesmo. E às vezes quando você está assim, você pergunta se algo faz sentido, você pergunta se você está no caminho certo, você pergunta se vale a pena tanto sacrifício. Você pergunta, será que tem alguém reconhecendo isso? Será que alguém está valorizando isso? Parece que ninguém se importa. E foi um momento muito difícil para mim. Eu lembro exatamente como se fosse hoje. E eu não estava na mesma atmosfera que aquelas pessoas, no sentido assim, todo mundo estava alegre, feliz, só que eu estava meio, tinha acontecido algumas coisas, estava meio chateado. Aí eu sentei no último banco, assim, do lado direito, né? Eu tendo o púlpito como referência, do lado direito, lá no fundo. E fiquei ali. De repente alguém tocou no meu ombro. Aí eu olhei, era um rapaz assim, de terno, de óculos e tal. Ele olhou para mim e disse: "E aí, Batista, sabia o meu nome?" Falei: "Poxa vida, quem é você, meu amigo?" Falei: "Rapaz, você não lembra de mim?" Falei: "Não tô lembrado não. Ah, eu sou o Fernando." Falei: "Fernando, rapaz, eu sou o Fernando, eu fui seu comportor em Ribeirão Preto em 2005." Aí, porque ele tava de barba e de óculos, na época eu não usava barba e óculos e também, não é? Ele era bem mais magro, né? Aí, quando eu comecei a prestar atenção, eu discerni: "Ah, rapaz, é você, Fernando. Eu nunca imaginei que eu ia te encontrar de novo nessa terra aqui, meu amigo." Falei: "Pois é." Aí ele falou assim para mim: "A sua campanha foi uma bênção para mim. Uma pena que depois que eu saí da sua campanha, todas as campanhas que eu passei, porque você estimulou muito a gente a sonhar alto. Eu sonhei em ser pastor e eu saí daquela sua campanha motivado a ser um pastor. Eu ia fazer teologia, mas aí prestei o vestibular, eu passei e todas as campanhas que eu ia nas férias, eu tentava encontrar naquela campanha o que eu encontrei na sua campanha e eu não encontrava." E ele dizia assim, eu pensava: "Poxa, mas será que não tem nenhuma liderança igual aquela do Batista, que tinha aqueles sermões, aquelas pregações que motivavam a gente?" E Deus às vezes fala para a gente, Batista, que algumas experiências são únicas na vida e que a gente tem que entender que elas fecham um ciclo, mas Deus abre outros. E assim Deus foi me fortalecendo e foi me fazendo crescer em cada campanha que eu ia. Mas eu sempre lembrava da sua campanha, como tudo aquilo me fortaleceu e continuou me fortalecendo. E aí eu queria testemunhar isso para você. Eu fui estudar teologia, eu me formei, me tornei pastor e Deus me chamou hoje para ser editor aqui na Casa Aplicadora Brasileira. E eu queria te agradecer, meu amigo. Eu falei: "Poxa, Fernando." Aí eu me emocionei ali com ele, porque era a resposta que eu precisava naquele momento. E eu dei um abraço nele ali, nós oramos, eu glorifiquei o nome do Senhor. Falei: "Senhor, como é que o Senhor faz?" Né? E comecei a quase ouvir a voz de Deus falando assim: "Você lembra de Elias?" Quando eu falei para ele: "Elias, olha, abre os seus olhos, ele tem mais 7.000 que não se curvaram." Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Amém. Assim eu encerro esse ciclo com vocês, esperando que o Deus Todo-Poderoso que tem me dado, mesmo sendo eu tão frágil, tão pecador, tão pequeno, tão insignificante, esse mesmo Deus pode fazer muito mais na sua vida através de você. Porque, como diz aquele curta-metragem, O Naufrágio do Rosa Mary, a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de luxos e prazeres, mas é um bote de salvação. E o Senhor está precisando de mais pessoas a bordo para anunciar as boas novas do Evangelho. Oremos. Gratidão, meu Deus, por essa semana extraordinária, onde o Senhor aqueceu o nosso coração. Não foi sobre erudição teológica, não foi sobre temas complexos da palavra. Não estávamos aqui buscando o glamour da intelectualidade, o que também é muito importante. Mas o Senhor escolheu essa semana para nos encontrarmos de forma muito simples, compartilhando coisas simples,
para, através do simples, compreendermos as grandezas de um Deus eterno e poderoso. Assim, que o nosso coração permaneça aquecido e que o Senhor permaneça nessa obra tão extraordinária de salvar a humanidade. Mas mais do que isso, nós possamos permanecer em Ti, porque o Senhor nunca vai nos abandonar. Que o Senhor abençoe cada pessoa que esteve aqui comigo. Guarda essa pessoa, guarda a família dessa pessoa, opera a Tua obra na vida dessa pessoa. Comunica a salvação, Senhor, comunica perdão, restaura altares no coração dessa pessoa. E todas as batalhas que essas pessoas estão enfrentando, deles a vitória, meu Deus, e se manifeste de maneira poderosa na vida delas, e que elas percebam o teu agir, e que não desistam, porque em breve, Jesus, você e eu estaremos juntos para sempre, na eternidade. E é em nome dele que eu oro. Amém. Obrigado, Batista, por mais esse dia, mais essa mensagem. Muito bom. Acredito que todos tenham gostado de ouvir todos esses testemunhos, e eu sei que você teria muitos outros para contar, e se você ficasse contando mais, a gente ficava ouvindo mais. É muito bom. Eu acho que realmente, assim, é, fortalece a nossa fé e faz a gente perceber que realmente Deus pode falar com a gente, né? Assim como falou com você, Deus pode estar falando com a gente só precisa estar mais atento, né? Mais acessível para perceber a voz dele. Muito obrigada, foi muito especial mesmo. Eu queria. A gente vai tirar a nossa foto oficial, você vai se preparando aí. E depois da foto, eu vou fazer aqui um pequeno recado e aí a gente vai para a turma da calçada. Então, quem quiser aparecer na foto, a nossa foto oficial da semana, abre a câmera. Vamos lá? Vou tirar 3 fotos, tá? Vou avisando vocês. Então, vamos lá. Primeira foto. Sorriam. 1, 2, 3 e... Vamos para a segunda. 1, 2, 3 e... E a última. Muito bem. Agora eu vou, um pequeno recado, principalmente para as pessoas novas aqui que têm acompanhado a gente. O upgrade ele começou só como temporadas, né? E agora se tornou várias coisas. Então nós temos uma comunidade no WhatsApp. Eu estou colocando o link aqui no chat. Então, nessa comunidade, a gente tem o grupo aqui das temporadas, que uma semana por mês a gente abre ali o grupo e a gente divulga as próximas temporadas. Nós temos o grupo do Upgrade Pray, que é um grupo de oração, onde você pode colocar ali seus pedidos, seus agradecimentos, e é um grupo mesmo de pessoas que oram uns pelos outros. E toda terça-feira, às 5 horas, a gente se reúne para fazer ali uma meditação e fazer uma oração especial pelos pedidos da semana. E nós temos também o grupo do Upgrade Class, que é a nossa classe bíblica. Então, ali a gente faz um estudo bíblico mais profundo, né? A gente lê muitos versículos da Bíblia em cada estudo, são temas sequenciais e tem sido maravilhoso estudar a Bíblia dessa forma. Então, meu convite para você é que você participe não só aqui das temporadas, né? Mas possa estar interagindo nesses outros grupos também, né? No grupo de oração, no grupo de estudo bíblico e compartilhar esse ministério do upgrade, né? Assim como eu acredito que foi uma bênção para você, pode ter sido também bênção para as pessoas que você convidou e pode ser bênção na vida de pessoas que ainda nem sabem que o upgrade existe, né? Então compartilhe, convide pessoas para participar das próximas temporadas, da nossa comunidade ali no upgrade. Nós temos o nosso canal no Instagram, no YouTube. O YouTube praticamente é um banco de sermões, né?
Fica ali gravado as mensagens que a gente tem feito aqui no Upgrade, compartilhe e sempre nas redes sociais interaja, né? Curte ali o vídeo, curte o post, compartilha, comenta, deixa ali, né, o que você achou, comentário. Isso tudo ajuda, né, o algoritmo a levar avante o Ministério do Upgrade. E queria agradecer o Batista aqui enquanto estamos gravando, né? Foi muito bom, muito obrigada. Que Deus abençoe você, seu ministério, seu trabalho, sua família. Que Deus esteja te conduzindo dia a dia e você continue sentindo assim firmemente a presença dele até a volta dele. E o pessoal que nos assiste, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. E agora nós vamos encerrar a gravação, que vai para o YouTube, mas a gente continua aqui um pouco mais na Turma da Calçada, que é um bate-papo, onde nós podemos fazer perguntas, comentários, agradecimentos, enfim, é um momento de interação muito bom. Então, até mais, até a próxima temporada.